responsabilidade com o dinheiro público. É uma coisa assim que briga com a estrutura cultural do patrimonialismo, do patronato, né? Do mandonismo, do coronelismo. Para ter uma boa gestão, é preciso controlar e planejar com todo cuidado os gastos públicos, esforço necessário para atender os princípios constitucionais e não extrapolar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito procure amar o Brasil, amar o seu povo, para que seja melhor para o seu município e que seja melhor para o Brasil. A migração e o êxodo rural marcaram a segunda metade do século passado. As cidades incharam e o país chegou ao século XXI com 82% dos brasileiros morando nas áreas urbanas. O problema é que os investimentos em habitação e infraestrutura não acompanharam o ritmo de crescimento das cidades e a grande maioria da população se arranja como pode em favelas, cortiços e loteamentos irregulares, sem água potável e redes de esgoto. O crescimento desordenado também agravou um problema que preocupa autoridades do mundo inteiro: o desemprego e a exclusão social. A falta de oportunidades de trabalho, somada à baixa qualidade de vida nos morros e favelas, favorecem o crescimento da violência e do crime organizado. Atenção, prefeitos, administradores municipais, vereadores e cidadãos que moram em municípios com mais de 20 mil habitantes. É que o governo federal elegeu 2005 como o ano do Estatuto da Cidade. Esses municípios estão obrigados a elaborar outra importante lei, o Plano Diretor e sua legislação complementar. O prazo final para a adoção do Plano Diretor ou Estatuto da Cidade é outubro de 2006. O município que tem menos de 20 mil habitantes também deve elaborar e aprovar o seu plano diretor. Ele vai acabar com os abusos, disciplinar o uso do solo urbano e garantir a melhoria da qualidade de vida. A população tem de participar da elaboração do plano diretor, que vai definir a direção para onde a cidade vai crescer e apontar soluções para graves problemas urbanos. Um programa do Ministério das Cidades libera recursos para despesas com pesquisas e cadastros dos municípios que estão elaborando o plano diretor. É o que explica a secretária nacional de Recursos Urbanos, Raquel Ronick. Ela faz um triste diagnóstico da realidade na grande maioria das cidades brasileiras. Prefeitos e câmaras municipais têm a responsabilidade pela aprovação dos planos diretores, que é uma lei, ele termina sendo uma lei municipal aprovada na Câmara. E o Estatuto da Cidade diz claramente que aqueles que são obrigados a fazer o plano diretor, se não o fizerem até 2006, estão sujeitos a crimes por improbidade administrativa. Mas o plano diretor não é um plano encomendado e comprado de um escritório de consultoria, como é a tradição no nosso país. Um plano diretor é um processo de discussão pública na cidade sobre o seu futuro. Um processo que envolve, evidentemente, os vereadores, mas que envolve diretamente os cidadãos, através dos seus segmentos organizados, setor comercial, setor empresarial, setor industrial, os movimentos sociais e populares, mas também diretamente os bairros, bairro por bairro, em cada um dos territórios. Porque, afinal de contas, o que se trata é de um grande pacto na cidade, entre todos esses setores, para o futuro dessa cidade, ou seja, o estabelecimento daquilo que a gente pode chamar a cidade que queremos. Infelizmente, a maior parte das cidades do nosso Brasil hoje não tem capacidade de gestão do uso e ocupação do solo. Tem uma fragilidade de informações, muitas delas não têm nenhum cadastro. Um cadastro das propriedades, um cadastro das situações, que é a primeira coisa que é preciso ter para poder administrar uma boa cidade. Hoje, o quadro da gestão urbana no nosso país é trágico. A maior parte das cidades tem seu espaço totalmente irregular, ilegal, clandestino, desestruturado, injusto e desequilibrado.
Agora, temos condições de reverter esse quadro? Temos. É preciso muita vontade, muito engajamento por parte dos governantes e dos cidadãos. O prefeito conta com 3 importantes instrumentos de planejamento municipal. O PPA, Plano Plurianual, estabelece diretrizes e metas nas despesas com bens de capital ou serviços públicos para um período de 4 anos. Serve de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é anual e possibilita que os vereadores participem do orçamento do município. Prevê a arrecadação de impostos e despesas com pessoal, licitações, convênios. Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A Lei de Orçamento Anual é exatamente a execução do planejamento. Prevê a arrecadação e a aplicação dos recursos para o cumprimento das metas anunciadas para cada ano. O governo federal decidiu fazer uma fiscalização rigorosa para conter irregularidades e abusos nos gastos dos municípios. A Controladoria Geral da República faz o sorteio dos municípios que vão passar pela auditoria. E os resultados obtidos até agora revelam o que todos já desconfiam: abusos e irregularidades nas contas municipais. Mais de 90% das prefeituras visitadas apresentam irregularidades. É sobre essas auditorias e sobre iniciativas para melhorar a contabilidade dos municípios que nós conversamos com o ministro Valdir Pires, Controlador-Geral da República. O que é uma gestão de qualidade nos municípios? A gestão que aplica o dinheiro público com uma visão plena de satisfazer os interesses da sua coletividade. Isto é, o dinheiro público aplicado para o bem comum. A ideia básica de que o administrador é o depositário de uma grande confiança da população e que, consequentemente, ele recebe aquilo que é o tributo, que é o imposto, decorrente de um poder, né, de retirar o dinheiro do patrimônio da família, do patrimônio das pessoas, para aplicar em benefício da população. A rigor não é fácil, porque nós temos uma sociedade que teve uma formação complicada, patrimonialista, né, vinculada a procedimentos oligárquicos difíceis, duros, não é? Incompatíveis com uma responsabilidade de assegurar-se o bem-estar de todos. E, sobretudo, a ideia básica de uma sociedade que inclua todos, que signifique todos terem acesso à cidadania. O eleito vereador, o eleito prefeito, evidente que ele deve ter a preocupação de que esse dinheiro seja bem aplicado, não é? Se ele fizer bem a aplicação, pode ter alguns deslizes de natureza formal, não tem importância nenhuma. No total aí que nós temos observado uma média de 70% de irregularidades, mas grande parte delas são simplesmente formais, que podem ser corrigidas. As outras são realmente casos graves, né? Casos de crime mesmo. Mas há muita gente boa, muito prefeito bom, preparado. A gente fica contente. Eu, por exemplo, fico contentíssimo quando a equipe sai de uma prefeitura e tudo estava absolutamente em ordem. Creio que é nessa linha que nós vamos ter que marchar. Mas é muito nós criarmos no nosso país esse sentimento da responsabilidade com o dinheiro público. É uma coisa assim que briga com a estrutura cultural do patrimonialismo, do patronato, né? Do mandonismo, do coronelismo, né? Da clientela a serviço da apropriação do voto político, né? É uma coisa terrível e que se deu em grande parte do nosso país e por muito tempo e ainda se dá, né? De forma que suprimir, por exemplo, a ideia da impunidade. Nós, quando encontramos essas dificuldades todas, isso não nos cria desânimo, ao contrário, nos cria a convicção de que a gente tem que insistir e trazer a população para esse esforço comum. E dizer à imprensa escrita, falada, televisionada, que esse é um dever de nós todos
e que somente assim nós vamos construir uma sociedade melhor. Os brasileiros já não aguentam mais os escândalos e desvios ou uma aplicação dos recursos que são escassos e poderiam minimizar o sofrimento de milhões de pessoas. A solução de grandes problemas pode estar em pequenas iniciativas que passam necessariamente pela participação dos cidadãos.